Você já ficou perto de alguém e sentiu algo errado, sem conseguir explicar? A pessoa sorria, falava bonito, parecia gentil, mas algo dentro de você gritava, para se afastar, para sair, para correr. Eu sei o que era isso, porque durante anos da minha vida, eu fui exatamente essa pessoa que fazia os outros sentirem esse desconforto. Eu era o perigo que eles não conseguiam nomear. E o pior, eu não usava manto negro, não carregava velas, não pronunciava palavras em língua estranha no meio da noite, pelo menos não no começo. Eu sorria, eu elogiava, eu me aproximava. E quando a pessoa menos esperava, ela já estava presa. Hoje eu vou te revelar algo que poucos experts do ocultismo têm coragem de falar abertamente. O trono da feitiçaria não opera apenas em terreiros e rituais. Ele opera dentro de relacionamentos, dentro de igrejas, dentro de amizades que parecem bênção, mas são armadilha. E ele usa pessoas que muitas vezes nem sabem que estão sendo usadas. Se você acha que feitiçaria é só macumba e despacho na encruzilhada, o que eu vou te contar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual ao seu redor. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você acredita que existe um mundo invisível operando ao nosso redor, escreve agora nos comentários. Eu creio no poder da oração. Porque antes que eu comece essa revelação, eu quero que o ambiente espiritual aqui seja preparado pelas suas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Use a sua língua agora. O que vem a seguir pode ser exatamente o que vai te livrar de uma armadilha que você nem sabe que está montada para você. Eu não cheguei até aqui por acidente. Durante muito tempo eu me recusei a falar sobre o que vou revelar agora, não por vergonha, mas porque eu sabia que quando eu abrisse essa gaveta, não teria como fechar de novo, e eu precisava ter certeza de que estava pronta. Precisava saber que o tempo certo havia chegado. Hoje eu tenho essa certeza. Minha história começa em um lugar que muita gente não esperaria. Eu não cresci em uma família que praticava rituais abertamente. Não havia altares no quintal, nem reuniões secretas à meia-noite. O que havia era algo muito mais sutil, e por isso, muito mais perigoso. Havia controle. Havia manipulação disfarçada de amor. Havia pessoas que usavam palavras como facas e sorriam enquanto cortavam. Eu aprendi desde cedo que para sobreviver naquele ambiente, eu precisava aprender a ler as pessoas, precisava entender os padrões, as intenções ocultas, os jogos silenciosos que aconteciam por baixo de cada conversa, aparentemente normal. E fui tão boa nisso, que em algum momento deixei de apenas observar e comecei a operar. Sem perceber, eu havia me tornado exatamente aquilo que eu tentava me proteger. Eu comecei a usar o conhecimento que tinha para influenciar situações, para dobrar vontades, para fazer pessoas agirem da forma que eu queria, e acreditarem que a decisão havia sido delas. Eu não chamava isso de feitiçaria, eu chamava de inteligência. Estratégia de sobrevivência. Mas o mundo espiritual não se importa com o nome que você dá para suas ações, ele responde à intenção. E a minha intenção era controlar. Com o tempo, o que era apenas comportamento aprendido foi se tornando algo mais profundo. Eu comecei a ter experiências que não conseguia explicar racionalmente. Sonhos que se tornavam realidade. Sensações físicas, ao entrar em determinados lugares. Uma capacidade estranha de saber coisas sobre pessoas que eu nunca havia visto antes. No início eu ficava assustada. Depois fui ficando curiosa. E então, alguém percebeu o que havia em mim e me apresentou a um mundo que eu não sabia que existia, da forma como existia. Fui introduzida a práticas que prometiam potencializar o que eu já tinha naturalmente. E eu aceitei, porque naquele momento da minha vida, poder era o único idioma que eu entendia. Passei anos operando nesse mundo. Vi coisas que muita gente não acreditaria se eu descrevesse. Participei de situações que hoje me causam um nó no estômago só de lembrar. E aprendi por dentro como o sistema da feitiçaria funciona. Não pela teoria, não pelo que alguém me contou, mas pela experiência direta. Pelo que eu mesma fiz, e pelo que foi feito através de mim. É justamente por isso que eu sei exatamente como identificar quando esse sistema está operando. Porque eu conheço os padrões. Eu conheço as estratégias. Eu sei qual é o primeiro movimento, qual é o segundo, e o que vem depois, quando a pessoa já está presa. E é tudo isso que eu vou te revelar hoje. Porque o dia em que eu finalmente me libertei desse mundo,
Eu fiz uma promessa. Disse que usaria tudo o que aprendi dentro do sistema das trevas para alertar as pessoas que estão do lado de fora. Para que ninguém seja pego desprevenido. Para que ninguém passe pelo que eu passei. Nem como praticante, nem como vítima. Essa promessa me custou caro. Houve consequências. Houve ataques. Houve momentos em que eu quis calar. Mas cada vez que eu pensava em desistir, eu me lembrava do rosto de uma pessoa específica que foi destruída por alguém que operava exatamente como eu operava. E eu continuava falando. Hoje eu continuo falando. E o que vem agora é a parte que vai te fazer entender por que o trono da feitiçaria é muito mais próximo de você do que você imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já esteve em uma situação em que tudo parecia certo no papel, mas algo dentro de você recusava aceitar? A pessoa era educada. O ambiente era agradável. As palavras eram bonitas, mas havia uma pressão invisível, como se o ar ao redor estivesse pesado. Como se algo tentasse te avisar e você não soubesse ouvir. Isso não é ansiedade. Isso não é paranoia. Isso é o seu espírito, reagindo ao que os seus olhos ainda não conseguem ver. Eu aprendi isso da forma mais dura possível. Não como vítima num primeiro momento, mas como a pessoa que causava exatamente essa sensação nos outros. E quando eu estava dentro do sistema, eu sabia reconhecer quando alguém tinha essa percepção aguçada. Eram as pessoas mais difíceis de manipular. Eram as que eu precisava trabalhar mais para conquistar, porque elas sentiam antes de ver. Mas a maioria das pessoas não sente, ou sente e ignora. E é exatamente nessa brecha que o trono da feitiçaria entra. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. De dentro para fora. O mundo espiritual não é uma dimensão distante, separada da nossa realidade, por uma parede grossa e intransponível. Ele coexiste com o mundo físico em uma camada que está constantemente ativa, constantemente em movimento. Cada palavra pronunciada com intenção carregada entra nessa camada. Cada sentimento cultivado com força, seja amor, seja ódio, seja inveja, seja admiração. Tudo isso se move no campo espiritual, como uma frequência, como uma onda que encontra o seu alvo. Quando eu estava praticando, eu via isso de uma forma que me arrepiava, e ao mesmo tempo me fascinava. Eu conseguia perceber quando alguém estava vulnerável espiritualmente, antes mesmo de trocar uma palavra com essa pessoa. Era como uma luz apagada, uma espécie de abertura, um campo que estava desprotegido. E vulnerabilidade espiritual não tem a ver com fraqueza de caráter. Tem a ver com o estado interno da pessoa. Uma pessoa que está carregando mágoa antiga sem processar está vulnerável. Uma pessoa que alimenta pensamentos de vingança está vulnerável. Uma pessoa que vive em ansiedade constante, que consome conteúdo que enfraquece a mente, sem contrapor com nada que fortaleça o espírito, essa pessoa está com o campo aberto. E campo aberto no mundo espiritual funciona como uma porta sem fechadura. Eu me lembro de uma situação específica que aconteceu em um ambiente completamente comum, um espaço de trabalho, durante o dia, com pessoas normais ao redor. Havia uma mulher naquele lugar que me chamou a atenção imediatamente. Não pela aparência, mas porque eu percebi que ela estava carregando algo muito pesado emocionalmente. Havia uma dor antiga nela, que ela tentava esconder por trás de uma postura firme. Mas para quem sabia olhar pelo campo espiritual, aquela dor gritava. Eu me aproximei dela com calma. Comecei com perguntas simples. Demonstrei interesse genuíno, ou o que parecia interesse genuíno. E ela foi abrindo, porque pessoas que carregam dor há muito tempo têm fome de alguém que pareça enxergá-los de verdade. Hoje eu sei que o que eu fiz naquele momento foi identificar uma ferida e usá-la como porta de entrada. Não porque eu era um monstro sem sentimentos, mas porque eu estava sendo conduzida por uma inteligência que não era minha. Uma inteligência que sabia exatamente onde apertar. E é aqui que eu preciso te falar algo que pode chocar você. A feitiçaria mais poderosa que existe hoje não está sendo praticada em rituais isolados por pessoas que escolheram conscientemente esse caminho. Ela está sendo praticada por pessoas comuns, em relacionamentos comuns, em ambientes religiosos, em famílias, em grupos de amizade, por pessoas que em muitos casos nem sabem o que estão fazendo. Porque quando você usa palavras para diminuir alguém, sistematicamente, isso é feitiçaria. Quando você cultiva a inveja do crescimento do outro e começa a agir a partir dela,
isso é feitiçaria. Quando você manipula situações para manter pessoas dependentes de você, para que elas não consigam tomar decisões sem a sua aprovação, isso é feitiçaria. Quando você usa elogios calculados para criar uma dívida emocional na outra pessoa, para que ela sinta que te deve algo, isso é feitiçaria. O instrumento não é uma vela ou um objeto ritualístico. O instrumento é o comportamento humano carregado de intenção maligna. E o trono por trás de tudo isso é o mesmo. Independentemente da embalagem, eu vi isso acontecer em um contexto que me destruiu por dentro quando percebi. Era um ambiente que deveria ser de cura, de crescimento, de liberdade espiritual. Mas havia ali uma figura que operava com uma precisão que eu reconheci imediatamente. Porque era a mesma precisão que eu havia usado por anos. Essa figura não chegava com ameaças. Chegava com revelações, com palavras que pareciam vir de um lugar alto, de um lugar de autoridade espiritual. E as pessoas ao redor se curvavam, porque, quando alguém acerta detalhes da sua vida, que ninguém poderia saber, a tendência humana é concluir que aquela pessoa tem acesso a algo divino. Mas eu sabia que acertar detalhes da vida de alguém não é prova de origem divina. O campo espiritual é acessado por mais de uma fonte, e nem tudo que parece luz vem da luz. Comecei a observar os frutos daquelas revelações. E os frutos me disseram tudo. Havia isolamento. Havia dependência crescente. Havia pessoas que paravam de tomar decisões por conta própria, porque haviam transferido essa responsabilidade para uma voz que dizia falar em nome do céu. Havia famílias sendo separadas sob o argumento de proteção espiritual. Havia ódio sendo cultivado com verniz de justiça divina. Eu conhecia aquele padrão. Eu havia usado aquele padrão. E foi nesse momento que algo começou a rachar dentro de mim. Uma fratura pequena, no início, mas que se tornaria o ponto de partida para a maior transformação da minha vida. Mas antes de chegar lá, eu preciso te contar o que aconteceu quando aquela figura voltou seus olhos para mim. Porque foi nesse momento que eu entendi, de uma vez por todas, que o trono da feitiçaria nunca dorme. Ele está sempre procurando o próximo alvo. E naquele dia, Iu Ierá, ou alvo. Se você quer que Deus abra os seus olhos para reconhecer esse tipo de operação ao seu redor, escreve agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vem no próximo capítulo é a revelação mais pesada que eu já compartilhei publicamente. E você vai precisar estar desperto para receber. Eu preciso que você preste muita atenção no que vou dizer agora. Porque o que aconteceu nessa fase da minha vida não foi apenas uma experiência pessoal, foi uma exposição completa de como o trono da feitiçaria opera quando ele mira em alguém que representa uma ameaça real para o reino das trevas. E se você está crescendo espiritualmente, se você está buscando de verdade, se a sua vida de oração está se aprofundando, você precisa saber que você também pode ser alvo exatamente dessa forma. Quando aquela figura voltou sua atenção para mim, o primeiro movimento foi o elogio. Sempre começa com o elogio. Ela começou a falar sobre mim para pessoas próximas. Palavras bonitas. Palavras que pareciam reconhecimento espiritual genuíno. Que eu era uma mulher de propósito. Que havia algo especial operando na minha vida. Que ela havia recebido revelações sobre o meu futuro que eram grandiosas. E eu precisei de toda a minha história, de tudo que eu havia aprendido por dentro do sistema das trevas, para não me deixar envolver por aquilo, porque eu conhecia aquele movimento. Era o primeiro passo. Era a isca. Era a fase da conquista, sem a qual nenhuma das fases seguintes funcionaria. Mas havia pessoas ao meu redor que não tinham essa referência, e elas foram sendo envolvidas. Deixa eu te explicar tecnicamente, com base no que eu aprendi por dentro, como essa operação funciona em etapas. Porque quando você entende a estrutura, você consegue identificar em qualquer contexto, independentemente da embalagem que ela estiver usando. A primeira etapa é o mapeamento. Antes de qualquer aproximação, o sistema faz um mapeamento do alvo. Quais são as suas dores? Quais são as suas necessidades não atendidas? O que você mais deseja ouvir? Onde estão as suas inseguranças? Esse mapeamento não precisa ser feito através de uma conversa direta. Ele é feito através de observação, através de pessoas próximas que, sem saber, fornecem informações. E, em alguns casos, através de acesso espiritual ao campo da pessoa que está com o coração aberto para qualquer tipo de influência. Uma pessoa que está com raiva, com mágoa, com feridas não curadas,
está transmitindo no campo espiritual. E quem opera nas trevas, sabe ler esse sinal. A segunda etapa é a sedução pela palavra. Depois do mapeamento Kamika fala, e a fala é sempre cirúrgica. Ela toca exatamente nas feridas que foram mapeadas. Ela valida a dor da pessoa. Ela confirma os medos. Ela parece entender o que ninguém mais entendeu. E a pessoa do outro lado pensa: essa pessoa me enxerga de verdade. Essa pessoa tem acesso a algo que ninguém mais tem. O que ela não percebe é que não é enxergamento, é manipulação informada. Eu me lembro de um momento específico em que essa figura revelou um detalhe da minha vida que era real. Um detalhe que eu não havia contado para ninguém naquele círculo. E por uma fração de segundo, mesmo com todo o meu histórico, mesmo sabendo o que eu sabia, eu senti aquela fisgada, aquela sensação de que talvez eu estivesse errada. Talvez aquilo viesse de um lugar legítimo. Foi o momento mais perigoso de toda essa história, porque é exatamente nessa fração de segundo que a maioria das pessoas cede. Quando a dúvida entra, a guarda baixa, e quando a guarda baixa, a porta abre. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Naquela mesma noite eu fui orar. Não foi uma oração elaborada, foi uma oração de desespero, honesta, crua. Eu disse em voz alta que precisava saber a verdade. Que não queria ser enganada, que se havia algo maligno operando ao meu redor disfarçado de luz, eu precisava que fosse exposto. E então eu tive uma experiência que até hoje me faz parar quando lembro. Eu não vou chamar de sonho porque não era sonho. Eu estava acordada. Era uma visão. E nessa visão, eu vi aquela figura de uma forma completamente diferente, não da forma como ela se apresentava no mundo físico. Com palavras suaves e postura de autoridade espiritual. Eu a vi como ela era no campo espiritual. E o que eu vi era algo que eu reconhecia, porque eu havia visto em mim mesma anos antes, quando eu ainda estava dentro do sistema. Era um trono, não um trono físico, mas uma estrutura de autoridade espiritual maligna, que aquela figura carregava. E emanando desse trono, havia fios invisíveis, que se conectavam a cada pessoa que havia aceito a influência daquela voz. Fios de controle. Fios de dependência. Fios que sugavam algo de cada pessoa conectada e alimentavam aquela estrutura central. Eu vi rostos de pessoas que eu conhecia presos nessa teia. Vi o quanto elas haviam sido esvaziadas. Vi o que havia sido tirado delas sem que percebessem. Sonhos abandonados. Relacionamentos destruídos. Fé redirecionada para uma fonte errada. E então, a visão mudou. E eu me vi da forma como eu havia sido no passado. Com aquela mesma estrutura ao meu redor, com aqueles mesmos fios saindo de mim, e se conectando a pessoas que eu havia manipulado. Pessoas que eu havia esvaziado. Eu chorei de uma forma que não chorava há anos. Não de medo. De reconhecimento. Porque naquele momento, eu entendi completamente o que o trono da feitiçaria faz com quem o serve. Ele não recompensa. Ele consome, ele promete poder, e entrega a escravidão. Ele promete conhecimento, e entrega cegueira para a própria condição. Ele promete influência e entrega isolamento progressivo de tudo que é genuíno e verdadeiro. E o pior de tudo, ele faz isso de forma tão gradual, tão disfarçada, que a pessoa que está sendo consumida, muitas vezes é a última a perceber. Quando a visão terminou, havia uma clareza dentro de mim que eu nunca havia experimentado antes. Uma clareza que não vinha de mim. Que não era produto do meu raciocínio, nem da minha experiência acumulada. Era algo que havia entrado de fora para dentro. E havia reorganizado tudo. E junto com essa clareza, veio uma frase que não saiu mais da minha cabeça. O diabo também revela, mas os frutos entregam a origem. Essa frase mudou a forma como eu analisava tudo, porque a questão nunca foi se a informação era verdadeira ou falsa. A questão sempre foi o que a informação produzia em quem a recebia. Produzia liberdade ou dependência? Produzia amor ou ódio? Produzia aproximação de Deus? Ou transferência de fé para uma figura humana? Quando você aprende a analisar os frutos, e não apenas as palavras, você desenvolve uma proteção que nenhum encantamento consegue atravessar. Mas eu ainda precisava passar por mais uma etapa. A mais dolorosa de todas. Porque descobrir a verdade sobre o que estava ao meu redor foi apenas o começo. O verdadeiro desafio foi o que veio depois. Foi ter que olhar para dentro e decidir o que eu ia fazer
com tudo que eu sabia sobre mim mesma. E foi nessa decisão que a minha libertação de fato começou. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que o peso do que elas carregam se torna maior do que o medo de mudar. Para mim, esse momento chegou naquela noite. Depois da visão, eu fiquei sentada no silêncio por um tempo que não sei medir. Não havia choro, não havia oração elaborada. Havia apenas eu e a verdade que havia sido colocada diante de mim, de uma forma que não deixava espaço para negação. E dentro daquela verdade havia uma pergunta que pulsava como uma ferida aberta. O que você vai fazer agora? Eu poderia ignorar. Pessoas ignoram revelações o tempo todo. É mais confortável continuar do jeito que está, do que enfrentar o custo de mudar. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Havia passado anos ajudando outras pessoas a ignorarem o que estava diante delas, mantendo-as presas exatamente porque a zona de conforto de uma prisão conhecida sempre pareceu mais segura do que a liberdade de um território desconhecido. Mas eu não consegui ignorar, porque naquela noite eu havia visto os rostos das pessoas que estavam presas naquela teia, e entre esses rostos havia alguém que eu amava. Alguém que havia sido completamente engolido por aquela influência, e que estava sendo destruído por dentro. Sem perceber, e eu sabia que se eu me calasse, se eu olhasse para o que eu havia visto e fingisse que não havia visto, eu me tornaria cúmplice daquela destruição. Então eu fiz a coisa mais difícil que já fiz na vida, e o pede ajuda. Não para uma figura de autoridade espiritual, que eu não conhecia a procedência. Não para alguém que havia me conquistado com revelações impressionantes. Eu pedi ajuda diretamente. Sem intermediários, sem rituais, sem fórmulas elaboradas. Com as palavras mais simples e mais honestas que eu havia pronunciado em toda a minha vida adulta. Eu disse que estava cansada. Que eu sabia o que eu havia feito. Que eu sabia o que eu havia sido. Que eu não tinha argumento de defesa, nem lista de conquistas espirituais para apresentar, que eu estava vazia, e que se havia algo real, do outro lado daquela oração, eu precisava sentir. O que aconteceu em seguida não foi um trovão, não foi uma voz audível que preencheu o ambiente, não foi uma experiência cinematográfica que eu poderia usar para impressionar pessoas, foi paz, uma paz que eu não consigo descrever com precisão, porque ela era completamente diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Não era ausência de problema. Os problemas todos continuavam existindo. Era uma presença que não julgava, que não recuava diante do que eu havia sido, que não exigia que eu me tornasse outra pessoa antes de se aproximar. E naquele contato, algo em mim começou a se desfazer. Não de uma vez. A libertação que eu experimentei não foi instantânea em todos os aspectos. Houve camadas, houve processos. Houve dias em que eu acordei e o peso voltava e eu tinha que fazer uma escolha de novo. Mas havia uma diferença fundamental entre o antes e o depois daquela noite. Antes, eu estava sozinha, dentro da minha própria escuridão. Depois, havia uma presença que caminhava junto. O processo de libertação me ensinou coisas que nenhum dos anos dentro do sistema das trevas havia me ensinado. Me ensinou que força real não é a capacidade de controlar os outros, é a capacidade de não precisar controlar. Me ensinou que conhecimento espiritual genuíno não produz dependência em quem recebe, produz discernimento próprio, produz autonomia, produz a capacidade de ouvir por conta própria. Me ensinou que os frutos de uma influência verdadeiramente divina são sempre liberdade, amor e aproximação de Deus. Não de uma pessoa. Não de uma figura. De Deus. Houve consequências externas quando eu comecei a me afastar das estruturas que eu havia alimentado, e das quais eu havia me alimentado. Houve reação, porque o sistema das trevas não solta suas conexões sem resistência. Houve momentos em que a pressão foi intensa o suficiente para me fazer questionar se eu havia tomado a decisão certa. Mas cada vez que eu vacilava, eu voltava para aquela paz, para aquela presença. E ela era real o suficiente para me manter de pé. Com o tempo, eu comecei a perceber mudanças que não eram apenas emocionais. A forma como eu enxergava as pessoas mudou. Eu havia passado anos vendo as pessoas como campos a serem explorados, como vulnerabilidades a serem mapeadas, como peças a serem movidas. E essa forma de enxergar foi sendo substituída por algo que eu não sabia que era capaz de sentir com genuinidade. Não a compaixão calculada que eu havia usado como ferramenta de aproximação. Compaixão real, que dói, que incomoda,
que te faz querer agir não por interesse, mas porque a dor do outro te afeta de verdade. E foi nessa compaixão que eu encontrei o propósito do que eu havia passado, porque tudo que eu aprendi por dentro do sistema das trevas, cada padrão, cada estratégia, cada etapa da operação que eu havia executado e observado, se tornou um mapa que eu poderia usar para ajudar pessoas a identificarem quando estão sendo manipuladas, para que elas reconhecessem o movimento antes de serem fisgadas, para que ninguém precisasse passar pelo que eu passei de nenhum dos dois lados. Hoje eu olho para minha história e não a vejo com vergonha, vejo com sobriedade, porque foi exatamente o tamanho da minha escuridão que tornou possível o tamanho da transformação. E é exatamente o quanto eu conheci o sistema por dentro que me permite falar sobre ele com a precisão que falo. E eu preciso te dizer algo diretamente agora. Se você está ouvindo essa história e algo dentro de você está reconhecendo padrões, se você está pensando em alguém ao seu redor que opera dessa forma, ou pior, se você está reconhecendo esses padrões em si mesmo, saiba que o mesmo que aconteceu comigo pode acontecer com você. Não porque você merece uma chance especial, mas porque a graça não funciona por merecimento. Ela funciona por acesso. E o acesso está disponível agora, do jeito que você está, com tudo que você carrega. A libertação não começa quando você se torna digno dela. Ela começa quando você para de fugir da verdade sobre si mesmo. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser aquela pessoa que você sente que está presa em algo que não consegue nomear. Pode ser alguém que está sendo destruído por uma influência que parece espiritual, mas produz escravidão. Você pode ser um instrumento que coloca essa revelação na frente dessa pessoa hoje. Porque uma informação no momento certo pode mudar o curso de uma vida inteira. Agora, eu quero ir além da história, porque testemunho sem ensino é emoção sem raiz. E emoção sem raiz não sustenta ninguém quando a pressão vem. Então eu quero pegar tudo o que eu vivi e transformar em ferramentas práticas para a sua vida espiritual hoje. Vou te falar com a linguagem mais direta que eu consigo usar. A primeira coisa que você precisa entender é que vulnerabilidade espiritual não é destino, é condição. E toda condição pode ser mudada. Quando eu estava dentro do sistema, os alvos mais difíceis de alcançar não eram necessariamente os mais inteligentes ou os mais experientes, eram os mais consistentes, pessoas que tinham uma prática espiritual diária, que não dependia de emoção, que não dependia de como o dia estava correndo, que não dependia de estar se sentindo inspirado, pessoas que oravam quando estavam bem e quando estavam mal, que liam quando sentiam vontade e quando não sentiam, que jejuavam não como performance religiosa, mas como exercício real de domínio sobre a própria carne. Consistência cria uma cobertura espiritual que manipulação tem dificuldade de atravessar. E deixa eu te explicar por quê. Do ponto de vista de quem já esteve do outro lado, quando uma pessoa tem uma vida interior rica e constante, ela desenvolve uma sensibilidade ao contraste. Ela começa a reconhecer quando algo externo destoa do que ela experimenta internamente com Deus. Uma voz que fala em nome do céu, mas produz ansiedade e destoa. Uma revelação que parece impressionante, mas gera dependência. Destoa. Um relacionamento que começa com elogios excessivos, mas progressivamente isola destoa. Quem não tem vida interior desenvolvida, não percebe esse contraste, porque não há nada de referência para comparar. Por isso a primeira aplicação prática que eu te dou é esta. Construa uma vida de oração, que seja sua. Não delegue sua comunicação com Deus para intermediários, por mais ungidos que pareçam. Use intermediários como confirmação, nunca como fonte primária. A fonte primária tem que ser a sua própria intimidade com Deus. A segunda coisa que eu preciso te falar é sobre o poder das palavras que você recebe e das palavras que você pronuncia. Dentro do sistema das trevas, as palavras são tratadas com um respeito que muitos cristãos não têm pelas próprias palavras. Isso me impressionava e me incomodava ao mesmo tempo, quando eu comecei a sair. Praticantes do ocultismo entendem que palavras carregam peso espiritual, que uma maldição pronunciada com intenção move algo no campo espiritual, que um elogio calculado para criar dívida emocional também move algo. Mas muitas pessoas que deveriam entender isso melhor do que ninguém, porque tem a palavra que confirma que morte e vida estão no poder da língua, tratam as próprias palavras
com descuido total. Falam mal do próximo sem pensar. Pronunciam julgamento sobre situações, sem considerar o peso do que estão declarando. Recebem palavras negativas sobre si mesmas, e as deixam entrar sem nenhum filtro. Aprenda a filtrar o que entra pela sua mente através das palavras dos outros. Quando alguém pronunciar algo sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre quem você é, passe pelo crivo. Isso produz liberdade ou dependência? Isso me aproxima de Deus ou de uma figura humana? Isso edifica ou diminui? Isso gera fé ou medo? Se não passa no crivo, não entra, independentemente de quem esteja pronunciando. A terceira aplicação é sobre os relacionamentos ao seu redor. E como identificar quando um relacionamento está sendo usado como canal de influência maligna. Eu vou te dar um padrão de comportamento para observar. Não para que você viva em paranoia ou veja demônio em todo lugar, mas para que você tenha discernimento real e não ingenuidade disfarçada de amor. Relacionamentos saudáveis, mesmo os mais intensos, mesmo os mais espiritualmente ricos, produzem crescimento mútuo. As duas partes crescem. As duas partes se fortalecem. As duas partes desenvolvem mais autonomia, mais capacidade de ouvir a Deus por conta própria. Relacionamentos que operam como canal de controle funcionam de forma inversa. Com o tempo, uma das partes vai crescendo em aparente autoridade, enquanto a outra vai diminuindo em autonomia. A parte que diminui começa a não conseguir tomar decisões sem consultar, começa a sentir medo de errar, se não obedecer. Começa a se isolar de outras referências, porque aquela voz central vai gradualmente desacreditando todas as outras fontes. Se você se reconheceu nessa descrição, quero que você saiba que reconhecer é o primeiro passo para sair. E sair não exige um confronto dramático. Exige que você comece silenciosamente a reconstruir a sua vida interior, a orar por conta própria, a ler por conta própria, a desenvolver a sua sensibilidade espiritual de forma que você não precise de um intérprete entre você e Deus. A quarta aplicação é sobre o que você consome e como isso afeta o seu campo espiritual. Isso pode parecer simples demais para estar nessa lista, mas eu te garanto que não é. Porque o enfraquecimento da mente e do espírito raramente acontece através de um ataque frontal e dramático. Ele acontece pelo acúmulo, pelo gotejamento constante de conteúdo que não edifica, de informação que não fortalece, de estímulos que mantêm a mente ocupada com superficialidade, enquanto as raízes espirituais vão secando por falta de nutrição. Uma mente enfraquecida pelo acúmulo de superficialidade é uma mente que não consegue discernir, que reage emocionalmente antes de processar espiritualmente, que é muito mais suscetível a influências externas, porque não tem um centro interno forte o suficiente para servir de âncora. Faça uma avaliação honesta do que você está colocando na sua mente diariamente. Não estou falando de ascetismo extremo, estou falando de proporcionalidade. Se o que enfraquece é maior do que o que fortalece, o equilíbrio está errado. E equilíbrio errado cria campo aberto. A quinta e última aplicação que eu quero te deixar é sobre o amor como proteção espiritual. Isso foi algo que me surpreendeu profundamente no processo da minha libertação. Eu havia passado anos dentro de um sistema que usava a emoção como ferramenta, que simulava amor para conquistar e depois substituía por controle. E por isso eu havia desenvolvido uma desconfiança profunda em relação ao amor como conceito real. Mas quando eu comecei a experimentar o que é amor genuíno, não como ferramenta, não como estratégia, mas como estado de coração, eu percebi que ele cria uma proteção que nenhuma técnica de manipulação consegue atravessar com facilidade, porque amor genuíno não tem agenda oculta, não precisa de retorno calculado, não cria dívida emocional, não isola, não diminui, não alimenta ódio ainda que seja ferido. E quando uma pessoa opera a partir desse amor, ela se torna muito menos atraente como alvo. Porque o que o sistema das trevas busca são feridas não curadas, ressentimentos cultivados, desejos não reconhecidos. E o amor genuíno vai curando essas portas de entrada uma a uma. Não estou dizendo que amor te torna invulnerável a ataques. Estou dizendo que amor cura as condições internas que criam vulnerabilidade. E essa cura é o trabalho mais importante que você pode fazer pela sua própria proteção espiritual. Se você chegou até aqui e está decidido a não desistir da sua vida de oração, independentemente
do que estiver enfrentando. Escreve agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração não é apenas para mim te ver. É uma palavra que você está pronunciando sobre a sua própria vida. E palavras têm peso. Use as suas, com intenção. Eu quero que você pare por um momento, antes de eu terminar. Pensa em tudo que você ouviu hoje. Pensa nos padrões que foram descritos. Pensa nas etapas que foram reveladas. Pensa nos rostos que vieram à sua mente enquanto você ouvia. Porque eu sei que vieram, sempre vêm. Porque ninguém chega até o fim de uma mensagem como essa, sem que o Espírito Santo vá iluminando cantos que estavam escuros. Talvez você tenha reconhecido alguém ao seu redor, que opera dessa forma. Talvez você tenha reconhecido uma situação, da qual você precisa sair. Talvez, e eu digo isso com todo o cuidado e respeito, você tenha reconhecido algo em si mesmo, que precisa ser levado diante de Deus, com honestidade. Qualquer que seja o caso, o fato de você ter chegado até aqui não é acidente. Eu aprendi dentro do sistema das trevas, que nada no campo espiritual é neutro. Cada escolha move algo. Cada palavra declara algo. Cada porta que você abre ou fecha tem consequência, e o mesmo vale para o lado da luz. Cada vez que você escolhe a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, move algo. Cada vez que você decide não ceder à manipulação, você fortalece algo. Cada vez que você persiste na oração, quando tudo ao seu redor sugere que ela não está funcionando, você está construindo algo que o sistema das trevas não consegue demolir facilmente. O trono da feitiçaria é real. As estratégias que ele usa são sofisticadas, e estão mais presentes do que a maioria das pessoas imagina. Mas ele não é invencível. Eu sou prova viva disso. Não porque eu fui mais forte, mas porque eu encontrei algo que era maior do que tudo que eu havia servido por anos. E esse algo está disponível para você agora. Não amanhã, quando você estiver melhor. Não depois que você resolver aquela situação. Não quando você sentir que merece. Agora, do jeito que você está, com tudo que você carrega, com tudo que você fez, e tudo que foi feito contra você. A mensagem mais poderosa que eu poderia terminar esse testemunho é esta: o que o sistema das trevas passou anos construindo dentro de mim e ao meu redor foi desfeito não por uma batalha épica, nem por uma sequência de rituais de libertação. Foi desfeito por uma rendição honesta, por uma oração simples dita por uma mulher exausta, que finalmente parou de fingir que estava bem. E se aquela oração funcionou para mim, ela funciona para você. Então, antes de você fechar esse vídeo, eu quero que você faça uma coisa, só uma. Fala com Deus. Agora. Não precisa ser elaborado. Não precisa ser bonito. Não precisa ter as palavras certas. Só precisa ser verdadeiro. Conta para Ele exatamente onde você está. E então, fica quieto por um momento. Porque Ele responde. Não sempre da forma que você espera. Mas Ele responde. E agora eu preciso te pedir 3 coisas, antes de você sair daqui. A primeira é que você escreva nos comentários agora mesmo: o inferno treme quando eu oro. Não porque é uma frase bonita, mas porque é uma verdade que você precisa declarar sobre a sua própria vida. Você é uma ameaça ao reino das trevas quando você ora, e o inimigo sabe disso melhor do que você. Chegou a hora de você saber também. A segunda é que você compartilhe esse testemunho com alguém hoje, não amanhã. Hoje pense em uma pessoa específica agora. Aquela que está presa em algo que não consegue nomear. Aquela que está sendo destruída por uma influência que parece espiritual, mas produz escravidão. Aquela que está exausta e que precisa saber que existe saída. Manda esse vídeo para ela agora, porque você pode ser um instrumento que coloca essa revelação na frente dessa pessoa, no momento exato em que ela precisa. E a terceira é que você se inscreva no canal e deixe o seu like agora. Não por vaidade de números, mas porque cada pessoa que encontra esse conteúdo é uma pessoa a mais, que recebe uma ferramenta de discernimento que pode proteger a sua vida espiritual. E quando você deixa o like e se inscreve, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Eu encerro com a mesma certeza com que comecei. O mundo espiritual é real. As batalhas são reais. As estratégias do inimigo são reais, mas a vitória também é real. E ela está muito mais acessível do que o sistema das trevas quer que você acredite. Eu sou prova disso. E você pode ser a próxima.